Olá, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber notificações de novos vídeos publicados no canal. O objetivo desse vídeo não é gerar debate a respeito da pronúncia do nome do Criador, mas esclarecer por meio da palavra de Deus como podemos pronunciar o nome do Eterno, de tal forma que possamos invocar ao Deus vivo de Israel, o Criador de todas as coisas. Muitos dizem que a pronúncia do nome do Criador se perdeu na história da língua hebraica, porém isso não é verdade, pois se o Criador prometeu que o seu nome jamais seria esquecido, e que seria lembrado de geração em geração, então Deus jamais permitiria que o nome dele fosse esquecido, e que se tornasse impronunciável. Vou mostrar por meio da Bíblia Sagrada não apenas uma única forma de chamar pelo Deus de Israel, através do seu nome próprio, mais conhecido como tetragrama, mas diversas pronúncias do nome do Criador que podem ser utilizadas para invocar o Deus Todo-Poderoso. Antes de vermos as pronúncias do nome do Eterno, vamos primeiro ver o que o nome significa. Quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, Deus se apresentou como aquele que será, isto é, fazendo uso do verbo ser e existir do hebraico, conjugado em primeira pessoa no futuro. Já nos demais textos da Bíblia o nome do Criador está escrito com o tetragrama Yud-Heh-Vav-Heh, porém o nome escrito dessa forma continua tendo o mesmo significado de ser e existir. No texto onde Deus revela seu nome para Moisés como eu serei o que serei, o verbo conjugado em primeira pessoa é o verbo Hayah, que significa ser e existir. Já nos demais textos, o nome de Deus está escrito com o verbo Havá, conjugado na terceira pessoa, no masculino, singular e futuro. O verbo Havá também significa ser e existir. A pronúncia do nome do Criador utilizando o verbo Hayah é conhecida e pronunciável, porém a pronúncia do nome escrito com o verbo Havá é desconhecida, pelo motivo dos estudiosos ensinarem para as pessoas que o nome do Criador não pode ser mais pronunciado, devido a uma suposta perda do som vocálico do nome. Isso para mim não parece ser Deus querendo que as pessoas esqueçam o seu nome e o deixem de invocá-lo, mas vejo um plano maligno de Satanás que busca fazer com que as pessoas esqueçam o nome do Criador, pelo qual se invocarmos seremos salvos. O nome do Criador também é mencionado no Novo Testamento, porém os cristãos se atentam mais para a pronúncia do tetragrama, esquecendo o significado do nome. Em Apocalipse o nome do Criador é mencionado como Deus que é, que era, e que há de ser. O nome do Criador significa ser e existir, conjugado no passado, presente e futuro. Cristo quando estava na cruz chamou pelo Deus vivo de Israel, pronunciando o nome do profeta Elias, o que fez com que algumas pessoas pensassem que ele estava chamando pelo profeta Elias. Cristo não estava chamando por Elias, mas devido ao nome do profeta Elias ser uma das formas de invocar o Criador, pois a pronúncia do tetragrama também está no nome do profeta Elias, Cristo disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Temos duas variações da pronúncia vocálica do nome do Criador, porém ambas estão corretas e podem ser pronunciadas. Encontramos a pronúncia do nome do Criador nos nomes dos seus servos, os quais têm uma parte do nome do Criador inserida em seus nomes. Através da pronúncia do nome do Criador inserida nos nomes dos seus servos, podemos encontrar a pronúncia completa do tetragrama, e também algumas formas reduzidas de pronunciar o nome do Eterno. Vamos começar com o nome do profeta Elias, o qual foi utilizado por Cristo na cruz para invocar o Todo-Poderoso. Existem duas formas de pronunciar o nome do profeta Elias. A forma curta como Eliá, e a forma alongada como Eliarro. Esse nome significa Deus Siá, ou Deus Siarro. Podemos ver claramente que o nome do profeta Elias é a junção da palavra Eli, que significa Deus, com uma parte do nome do Criador. Essa é uma das formas de chamar pelo Deus de Israel, pronunciando o nome do profeta Elias. Vamos ver agora a segunda pronúncia do nome do Criador que está inserida no nome de Josué. O nome original de Josué é Yehoshua. Esse nome significa que Deus é salvação, porém podemos ver que o nome de Josué é também uma junção do nome do Criador com a palavra salvação. A escrita do nome mostra que Yehoshua é salvação. Observem que as mesmas letras do nome do Criador que são pronunciadas como Yahweh no nome do profeta Elias, agora são pronunciadas como Yehoshua no nome de Josué. Essa variação acontece porque no nome do profeta Elias, o nome do Criador não está inserido no começo,
Por isso a pronúncia é Yahweh. Nos demais nomes dos servos de Deus, quando o tetragrama está inserido no meio ou no final, a pronúncia é Yahweh. Não vou descrever mais nomes aqui porque já temos as duas pronúncias vocálicas do nome do Criador, mas vocês podem consultar as Sagradas Escrituras para verificar a pronúncia do tetragrama nos demais nomes dos servos de Deus. Vamos agora ver as pronúncias do nome do Criador as quais podemos utilizar para invocá-lo. Como estão vendo na tela, existem as pronúncias reduzidas e também as pronúncias com o Rê mudo. Os testemunhas de Jeová pronunciam o nome com o Vav possuindo o som de V, mas não temos a pronúncia do Vav com som de V nos nomes dos servos de Deus. Podemos concluir por meio das pronúncias encontradas nos nomes dos servos de Deus que as pronúncias Yahvé e Yehová não eram pronunciadas pelos servos de Deus no passado, portanto, não são a forma correta de pronunciar o tetragrama. Algumas pessoas na internet dizem que a pronúncia possui um ditongo depois do Yud, porém também não encontramos esse ditongo nas pronúncias do tetragrama que são encontradas no nome dos servos de Deus. Além de quebrar a regra da língua hebraica, essas pronúncias com ditongo jamais foram pronunciadas no passado. Para chegarmos à pronúncia completa do nome do Criador, basta pegarmos a pronúncia do tetragrama no nome de Josué e acrescentarmos a pronúncia do último rei com som de A. Teremos então a pronúncia completa como Yehoá. A pronúncia Yahweh acontece quando o nome do Criador é inserido após alguma outra palavra, como por exemplo, após a palavra El. Espero que tenha ficado claro por meio das Sagradas Escrituras quais são as pronúncias válidas para o nome do Criador, as quais eram pronunciadas pelos servos de Deus no passado.